Caríssimas pessoas, minhas arteiras, meus arteiros, bem-vindos mais uma vez a um ArtaCast. Hoje a gente vai falar de benefício, que todo mundo gosta, né? Benefício, incentivo. E para a gente é uma alegria, uma honra, um prazer enorme trazer uma grande parceira, uma empresária de uma sensibilidade absurda, e que a gente teve a felicidade, né? Aliás, o mundo dos negócios permite encontros que a gente leva para a vida. E essa pessoa que a gente convidou hoje para estar aqui com a gente, que generosamente aceitou esse convite, é a Janaína Mello, CEO da Element Business, uma paulistana que está morando na Bahia há 2 anos, ou seja, mais uma pessoa que cede aos nossos encantos, né, Jana? Seja muito bem-vinda. A Element Business atua no segmento de incentivos há 23 anos, é uma empresa consolidada, né, há esse tempo todo, atuando em mercado nacional, no território nacional. E hoje a gente vai conversar com vocês exatamente sobre isso, sobre benefícios, sobre incentivos, qual a importância disso. A gente vai falar tanto para o tomador de decisão, empresário ou empresária, como a gente também quer falar disso com os influenciadores da decisão. Os profissionais da área de gente e gestão, das áreas de pessoas, as lideranças diretas, para que entendam por que isso é tão importante nas organizações, tá? Então, Jana, seja muito bem-vinda. Obrigada por você ter topado esse momento com a gente. Então, eu vou pedir para você se apresentar como você quiser, estender um pouquinho, contar essa trajetória primeiro, como é que você veio para cá, né? Que desafio você tem na Element. E conta um pouquinho já para a gente, já emendando aí uma pergunta, qual é o entendimento que você tem, né? Da importância, antes de mais nada, da importância disso para, de fato, as empresas, né? Por que a empresa vai investir? Vai ter esse olhar para disponibilizar benefícios e incentivos para os seus colaboradores. Então, com você. Oi, Fabíola, eu agradeço demais o convite, é um prazer, sempre muito bom estar com você, com a sua equipe, e falar de um tema tão sensível realmente, né? Que é o incentivo e o benefício. Então, eu vou só recapitular um pouquinho a minha história. Como você disse, sou paulistana, mas eu acho que já pelo nome, Janaína, já assinou a minha baianidade, né? Eu sempre fui muito atraída pela Bahia e encontrei um companheiro que gostava muito daqui também. E em 2023, nós, por decisão familiar, por vontade, resolvemos fazer essa migração para cá, que foi muito feliz e que eu agradeço todos os dias por estar aqui, porque realmente é uma terra de pessoas especiais. E ainda mais quando Deus me coloca no caminho dessas pessoas, né? Como o encontro com você, por exemplo. Eu vim do mercado financeiro, então ao longo da minha carreira eu me desenvolvi na área financeira. E trabalhei em Bank Boston, Itaú, Citibank, grandes players, né? E aí, quando eu conheci o Pedro, que era o CEO da Element, ele começou a me cantar para ir trabalhar com ele. Num primeiro momento eu resisti, porque não queria misturar trabalho e amor, mas ele foi tão convincente com os argumentos dele que eu acabei... Um excelente vendedor. Exatamente. Cedendo aos encantos. E desde 2017 que eu me dedico à Element, né? E nós somos uma empresa compacta, muito gerida por tecnologia. Perfeito. E por conta disso, eu transitei entre todos os ambientes da empresa. Então, eu comecei atendimento operacional, mas eu sei o financeiro, logística, né? E por sorte, né? Não sorte da situação, mas sorte por eu estar inserida no contexto da empresa, Pedro nos deixou em 2023. Sim. E eu já estava, então, acostumada àquele âmbito empresarial e continuo tocando a empresa a partir disso. Né? Foi uma grande perda pessoal, com certeza uma grande perda para a empresa. Sim. Mas o dia a dia, os processos, graças a Deus, não se abalaram. Devido à falta dele, a gente se mantém nesses últimos quase 2 anos, de maneira perene e sem nenhum tropeço comercial, graças a Deus. Você sabe, Jana, que quando eu te conheci e você me contou sua história, as histórias nos atravessam, né? De alguma forma. E eu fiquei assim muito encantada e sensibilizada, porque você sabe naturalmente, talvez nesse aspecto melhor do que eu, aliás, cada uma de nós, na condição de mulheres, temos as nossas cargas extras, né?
e como foi assim, como isso demonstra a fibra assim da sua força, da sua capacidade, né? Da sua integridade de tocar o seu negócio, manter o seu negócio, a sua filha, frente a uma perda, né? Do seu amor e da pessoa que foi a referência também profissional para você. Então, só isso já é inspirador, né? Para a gente conversar e só isso fortalece ainda mais a importância de ter você aqui hoje com a gente, né? Obrigada. Então, a gente é que fica de fato muito agradecido por isso, meu bem. Ô, Jana, benefício flexível é modinha? Não. Veio para ficar, incentivo é coisa passageira, então, não, isso depois passa. Como é que você enxerga isso como especialista? Não é modinha de jeito nenhum, pelo contrário. As grandes empresas de multibenefícios estão cada vez mais especializadas, né? Dando cada vez mais autonomia para o pessoal de RH, de gestão, né? Ontem mesmo eu li uma notícia que a Caju está lançando um hub onde o RH vai poder escolher quais são os produtos que ele quer dentro de uma gama de produtos, né? Então, isso só demonstra que benefícios veio para ficar. E o multi é muito importante, porque dentro de uma mesma plataforma, de um mesmo gerenciador, o pessoal de gestão e gente pode escolher ali muitas coisas e deixar tudo num lugar só, o que otimiza tempo e trabalho, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Você sabe, Jana, essa temática de benefício, ela é uma temática que eu ainda chego em empresas e ainda vejo empresários desconsiderando a força disso. Não sei se você também percebe isso, porque você vai vender o produto, né? A gente tem a nossa relação eu entendo, você vai falar um pouquinho disso, até para a gente deixar clara essa diferença. A gente tem conhece também, já tinha implementado uma outra empresa de benefício flexível, e eu me remeto ao início da minha carreira de receber vale transporte no papelzinho, sabe? Pois é, gente, vocês já sabem disso, né? Que eu tô gravando esse vídeo, esse podcast em 2025, eu tô com 52 anos, e era um negócio de um papelzinho assim, e eu lembro que eu ouvi do CEO de uma dessas empresas, que é um parceiro nosso, que é a Soaio, ele conversar sobre a importância do que o segmento de multibenefício gerou para o empresariado de maneira geral, de combater uma prática que tirava do colaborador grana dele, direta, né? Porque a gente fazia escambo com aquele diacho daquele papelzinho. E isso depois, isso era o Vale Transporte. Eu lembro que aqui tinha uma estação de ônibus, como em São Paulo tem Tietê, que é grandona, né? Aqui tem a estação da Lapa, você trocava papelzinho por picolé capelinha. Nossa. Que você tá na Bahia, conhece o picolé capelinha. Então você comprava aquilo ali, era um negócio de maluco isso. Depois você teve isso nos benefícios tradicionais, do ticket, do impresso, né? Daquela coisa impressa que você também recebia um carnezinho e que tinham pessoas que faziam uso disso e compra, e tinha desejo. E aí o empresário, eu acho que nesse momento começou a questionar. Olha, eu não sei se faz sentido dar benefício para essa pessoa, porque ele não está usando para o que deve, né? Então, eu vejo que isso traz transparência para o mercado de maneira geral. Como você bem falou, facilita muito a vida da área de gestão de pessoas e fica claro para o colaborador o cuidado desta organização com ele. Né, de facilitar também para que ele tenha acesso, a depender da modalidade, para a educação, para a saúde, para a farmácia, para a alimentação, para a compra, para a refeição, enfim, ele passa a ter, de fato, um cuidado e um olhar diferente sobre isso. Mas uma coisa que eu percebo, Jana, ainda no seu segmento, é que tem muita confusão entre o que é um cartão de multibenefício e o que é um cartão de premiação. Me ajuda a entender, assim, para o nosso público perceber qual é a diferença e por que que um faz mais sentido, talvez, do que o outro? Então, o cartão multibenefícios, ele é um cartão que se presta a essas coisas que você falou, né? Cultura, alimentação, supermercado, né? Às vezes uma farmácia. As empresas, quando fazem a contratação desse cartão e vão implementá-lo, ela decide no painel administrativo dela quanto ela vai destinar para cada lugar onde a pessoa pode usar.
Perfeito. Né? Então, Ok. assim, eu vou colocar R$ 200 para a Janaína gastar em comida, R$ 300 para auxílio home office. Ela tem que destinar um valor para aquela modalidade. Perfeito. Embora também possa dar flexibilidade ao usuário de movimentar esses saldos, que é o que eles chamam de saldo livre. Ok. Então, assim, tá sobrando dinheiro na comida, mas está faltando no transporte, o próprio usuário do cartão pode fazer essa movimentação. Uhum. Na questão do incentivo, por que não é legal misturar? Pagar o incentivo no mesmo cartão que o cartão multibenefícios? Porque o premiado não tem a sensação de estar ganhando um prêmio. Perfeito. Ele não vive a experiência de ser reconhecido. Exato, porque para ele é só mais um dinheiro que está entrando no mesmo lugar e que ele vai poder usar com as mesmas coisas. O cartão incentivo, dependendo do que a empresa quer transmitir, ele permite que a pessoa saque o dinheiro. Então, às vezes, ele está precisando de um dinheiro ali na mão para alguma coisa, ele pode sacar esse valor no banco 24 horas. Já o multibenefícios não permite isso. Ok. Né? O cartão incentivo, ele pode pagar contas, pode transferir o valor. Então, ele tem uma série de funcionalidades que vão para além do multibenefícios, que favorecem o premiado, além de dar a ele essa impressão de um prêmio. Um valor percebido de ser um prêmio apartado do que ele já está costumeiramente ganhando ali da empresa. Né? Além de grandes empresas terem benefícios fiscais com esse incentivo. Opa! Enquanto é premiação, a empresa tem algum tipo de contrapartida fiscal? Se for empresas que são optantes pelo lucro real, elas conseguem fazer abatimentos de impostos com a nossa nota, porque é uma nota de marketing, de repasse de incentivo. Então, abate PIS e COFINS, abate imposto de renda, ISS. Acaba que, se for fazer as contas, mesmo pagando a taxa administrativa para Element, ele consegue até 34% de diminuição nos impostos. Mas isso é muito! É muito. Ô, Jana, e aí, por que você acredita, então, que muitos empresários ainda resistem a isso e entendem como custo e não como um diferencial competitivo? Eu tenho um pensamento sobre isso, mas eu quero te ouvir primeiro. Eu acho que por falta de conhecimento, né, por cultura. A gente não tem a cultura ou está começando um movimento de implementar essa cultura de beneficiar o colaborador. Uau! Né, e fazer com que ele realmente esteja engajado com a empresa para a qual ele presta serviço. Né? A gente não tem isso na cultura. É como se, eu já faço demais pagando o seu salário e te dando os benefícios que são obrigatórios por lei ou por sindicato. Né? Tem muita coisa que nem é garantida por lei, mas a classe sindical é que garante. Né? Sim. Então, eu acredito que seja uma questão cultural mesmo. Isso vai muito, é muito legal quando a gente abre esse espaço, né, para o debate, para o diálogo disso, porque a gente vai vendo como a gente tem sincronicidade em alguns pensamentos. Você sabe, Jana, a gente fez há alguns anos, acredito que tem uns 3 anos, a pesquisa do RH 5.0 foi no congresso de 2 anos atrás, né, Rafa? 2022. Nós elaboramos uma pesquisa, eu digo nós pela empresa, né? Sim. Mas Rafa capitaneou muito essa estrutura, ela fez um trabalho extraordinário. E a gente trouxe o conceito do RH 5.0, né? Então a gente começou a estudar isso, que nada mais é do que RH estratégico. E lá vamos nós retificar aqui, porque lamentavelmente eu ainda preciso usar o termo RH, porque é como grande parte das pessoas entendem o RH. E lamentavelmente mesmo. Porque se tem uma coisa que gente não é recurso. Então já passou da hora da gente tratar isso e mudar isso. Mas se a gente vai falar disso para o médio empresário, para o pequeno empresário e até para o empresário de maior porte que não está acostumado a essa compreensão, ele não vai entender quando eu falar área de gente, área de gestão estratégica de pessoas, né? Que é como a gente deveria tratar isso. Gente e pessoas não como recurso. E aí quando você traz isso, que é um conceito que surge pós-pandemia muito forte,
porque o RH 4.0 tem como grande advento o uso da tecnologia para que você consiga usar tecnologia e dados para cuidar melhor das pessoas, de maneira muito simplista. Quando a gente fez a pesquisa, a gente começa analisando o RH 1.0, que é quando nasce a gestão de pessoas, em 1900. Aí você tem aí em 1950 o RH 2.0, que é quando você começa o processo de sucessão nas empresas. O 3.0 é na época da globalização, na época de 1990, quando surge o termo, inclusive, do business partner, na nossa área, que é entender, e aí pegue isso, 1990, você tem a compreensão de que as áreas de RH são áreas estratégicas do negócio. São áreas que precisam estar conectadas com o CEO para tomar a decisão. Então, é que se eu trabalhasse para você, você seria CEO, eu seria a sua diretora de pessoas e a gente teria que trabalhar juntinho. Você não tomaria decisão. Aí você tem um diretor financeiro, você leva ele para tudo. Você tem um diretor de tecnologia, você leva ele para tudo. E o RH, você falava ou não com a menina do RH. Um equívoco, ok? Ou você subordina a menina do RH a um gerente financeiro, administrativo, que é outro absurdo, porque essas pessoas não têm um olhar estratégico para pessoas. Muito bem. Qual foi o grande choque que a gente mapeou aqui na Bahia? E eu posso lhe afirmar com absoluta segurança que isso se dissemina com pequenas variações no Brasil. A gente mapeou o nível de maturidade do RH, o quão estratégico era o RH das empresas. E o resultado na Bahia foi de 37%, né, Rafa? 37%, se eu não me engano. Absurdo. 36% das empresas estavam no RH 5.0. E casa exatamente com o que você falou. Não se tem a cultura ainda de entender que o seu negócio são as suas pessoas. Sim. O seu negócio não é o seu serviço, não é o seu produto. O seu negócio são as suas pessoas que vão fazer o seu serviço ou o seu produto chegar no seu consumidor final. E chegar com qualidade, né? E chegar do jeito certo. Se eu não tiver uma pessoa no meu atendimento que esteja comprometida e feliz, como é que ela vai atender o meu cliente? E aí benefício e incentivo entra muito forte. Porque qual é a máxima do RH 5.0? E olhe que aí é que eu digo para os meus clientes, meus empresários, quando eles chegam até a gente entendendo, né? Se a gente for falar dos 5 estágios de mudança aí de Prochaska, ele já saiu ali da contemplação, ele está na contemplação, ele diz o seguinte: eu realmente preciso falar sobre isso. E a gente disse para ele, deixa eu lhe contar uma coisa. O RH 5.0 tem como foco a gestão estratégica de pessoas, tem como foco aumentar faturamento e qualidade. Uau, eu já estou falando sua linguagem. Você quer mais faturamento e quer mais qualidade, só que você faz isso através das pessoas. E você faz isso mirando na colaboração, na satisfação e no bem-estar do colaborador. Na colaboração entre si, sim, portanto, na construção de um clima colaborativo de aprendizado e olhando para bem-estar e satisfação. Então, veja como a sua atuação é totalmente estratégica, sim, totalmente alinhada com essa necessidade. Então, eu vou aumentar a produtividade e a qualidade, mas eu não vou aumentar no grito. Eu não vou aumentar na imposição. A geração que chega que vai assumir os nossos negócios quer entender conexão, quer entender sentido, quer entender propósito. Você vai usar os métodos arcaicos de gestão, não vou nem falar de liderança, né? Mas de gestão, de absoluto controle, você não vai para canto nenhum. Preciso lhe dizer isso, não vai. Tanto é que, pegando o gancho dessa sua fala sobre a nova geração e a experiência, né? Eu sou uma pessoa totalmente a favor da experiência. Sim. Quando eu conheci o Pedro, ele até brincou que na minha roda da vida eu era 100% entretenimento. Então eu adoro uma experiência, um show, tá? Uma massagem. E até isso tem mudado também no campo dos incentivos. Então, até pouco tempo atrás, o Joy Card, que é o cartão, era o meu carro-chefe e o meu único produto. Hoje a gente já tem outros produtos, inclusive a plataforma de pontuação, que é o Joy Points, que possibilita ao premiado escolher o que ele quer fazer com aquele ponto. Perfeito. Se ele quiser transformar aquilo em dinheiro, ele vai conseguir fazer o Pix para ele. Mas se ele quiser pegar um voucher de cinema, um voucher de Outback, um voucher uma viagem, um final de semana, exatamente, ele vai viver vai aquilo. Conseguir. Então também é muito importante para o empresário, que eu acho que é outra questão cultural, é ouvir o seu colaborador. A gente ia falar sobre isso, perfeito.
como é que a gente sai disso, né? Porque as pessoas saem fazendo coisas, mas será que é aquilo que as pessoas queriam? E muitas vezes frustra, né? É. Porque a empresa faz uma ação sem ouvir o colaborador, e aí tem uma expectativa que vai ser a coisa do momento, só que não era o que o colaborador estava esperando e não engaja. Então, tudo começa na escuta do que é a expectativa do colaborador, né? Muito legal. Você me lembrou 2 experiências assim marcantes que eu tive na minha carreira, Jana, de incentivo, né? De trazer isso. Porque eu sou defensora demais da vida de experiência. Eu entendo que experiência é um negócio extraordinário. E eu tive a felicidade de ser liderada em empresas. Trabalhamos em empresas do mesmo sócio-gestor, porque eu trabalhei na Credicar por 10 anos, e o sócio-gestor era o Citi primeiro. E depois primeiro era o Citi. E aí depois, né, o Itaú assumiu. Mas foi por muitos anos o Citi. O Citi tinha 51% aí da sociedade e tínhamos uma cultura fortemente orientada para pessoas e com muita dinâmica de experiências, né? E foi um casamento de cultura, foi um match perfeito, porque eu sempre tive esse olhar. Hoje, na Arta, a gente vive uma coisa que é o Arta Day, e tá próximo, tá pertinho do próximo, né? E aí foi engraçado, porque ontem eu tava na empresa, anteontem eu tava na empresa, eu já não tô nem mais lembrando agora, foi anteontem eu tava na empresa, e aí a gente tem colaboradoras novas, e eu tava falando sobre isso. Ai, graças a Deus, fechei o Arta Day. Aí fez assim, poxa, fala uma coisa, spoiler, Rafa. Não adianta, ela não vai falar. Ela fica assim, ela fica só jogando coisa. Ela deixa pra última hora. Então, eu fico pensando na melhor forma de encantá-las, né? O que é que vai? Agora, tem um ponto bem bacana. Eu não as pergunto efetivamente sobre o Arta Day. O Arta Day é o aniversário da Arta. Então, Sim. A gente para um dia ali para comemorar, né? Mais um ano de existência. Sim. Mas eu as conheço. Então, como a escuta é contínua, o entendimento do perfil é contínuo, então, eu acredito que até hoje a gente não teve nenhuma experiência frustrante, né? Porque a gente, de fato... ano passado a gente teve acidente, porque eu levei elas para pular. E aí, na hora de ficar no pula-pula, alguém machucou o pé, mas rapidamente, não é? Foi socorrido. Sim, foi socorrido e tal. Nada que uma arnica, um gelo e uma bandagem, um salompas não desse conta, porque o Arta Day do ano passado foi maratona. E aí esse ano não tem uma pegada maratona. Olha eu dando spoiler, não vou falar mais sobre isso. Aí é o quê? Coach. Mas você sabe uma coisa? Essa dinâmica que você trouxe da escuta, eu lembro que teve uma época, e o empresário às vezes olha para determinados investimentos e diz, eu não tenho dinheiro para isso. Era isso que eu ia te perguntar, se ainda tem muita empresa que, você que está no dia a dia delas todas aí, passeando para lá e para cá, se olha como custo ainda. Sim, se olha como custo por 2 motivos. Primeiro, por essa miopia de que eu vou estar gastando dinheiro e ele não consegue entender ainda que isso vai retornar para ele. E tem uma série de estudos que falam sobre isso. Por exemplo, nós fizemos essa semana uma postagem que falava sobre isso, que eu gosto de chamar de algema de ouro. Eu já tive algema de ouro e já vi muitos profissionais algemados pela grana. Eu também. Eu tenho um salário alto, isso não está me fazendo feliz, mas por uma série de razões eu não consigo sair daqui. Né, razões pessoais que me prendem à necessidade dessa remuneração. E por isso que eu odeio, inclusive, o termo retenção de pessoas, porque me remete a isso, que a gente está botando um pá de algema na criatura e prendendo a pessoa ali, fica amordaçado, não sai, quando não é isso, né? Você fideliza as pessoas. Mas, primeiro, vem desta miopia. E segundo, vem de uma falta de orientação, de conhecimento e até de criatividade. Porque você pode fazer alguma coisa. A gente, na Arta, por exemplo, criou um modelo para projetos que a gente faz do jeito que o cliente puder, mas o importante é ele começar a profissionar a área dele de gestão de pessoas. Então, não permitir que ele fique no amadorismo independente do tamanho dele. Então, se eu volto para falar de incentivo, eu tive uma empresa que a gente assessorou que a gente vivia de peixe urbano. Na época do peixe urbano, você vai lembrar. Lembro. Era o que a empresária podia disponibilizar por mês. Era uma empresa de transportes. E você não tem noção do que isto causou de revolução. O voucher que você dava para o cinema, para um restaurante, para um teatro, para uma pequena viagem. Porque nunca aquelas pessoas conseguiriam tirar do orçamento delas aquele valor de R$150 para um jantar. Um casal. Exato. Mas a empresa podia tirar aquele valor
vinculava alguns desafios. Fazia uma E campanha, as né, pessoas uma regra. conseguiram aos pouquinhos, até porque a empresa nesse momento estava passando de fato por um problema financeiro difícil. Então, eles conseguiam, de alguma forma, viabilizar algum reconhecimento. Então, o que a gente sempre leva para as pessoas é: comece com o que você pode, mas comece. Agora, se eu só estou preocupado com o meu lucro, com o que eu coloco para dentro, com uma visão de extravismo, de exploração, rapaz, seu negócio tem uns dias contados. Tem. E aí você vai dizer assim, mas tem um monte de empresário milionário, bilionário fazendo isso. Pois é. Mas aí depois comece a observar como é que são também essas quedas. Nós caminhamos cada vez mais por uma necessidade de sobrevivência humana para uma conexão de propósito empresarial. Não dá mais para você entender. Há muito tempo. Eu não vou nem entrar na esfera humana, porque isso nem deveria ser posto na mesa. Que você precisa recompensar as pessoas adequadamente pelo esforço delas, pelo trabalho delas. Que você precisa reconhecer o diferencial de cada um. Eu não vou nem entrar nessa esfera. Mas eu vou entrar numa esfera até talvez um pouco mais sombria de sobrevivência. Ou as empresas se reinventam, ou elas entendem o negócio delas diferentes e elas entendem efetivamente a necessidade e a força de investimento no capital humano. Ou, de fato, a gente está falando de uma sobrevivência ameaçada em níveis alarmantes, porque os negócios não vão se sustentar. Exato. Mais do jeito que foram construídos até agora. Não se sustentam mais, né? Então, precisa mudar essa mentalidade. E é uma geração também que vem vindo para o mercado de trabalho que já não é uma geração como a nossa, que valorizava tanto a grana. Exatamente. Né? Não que eles não precisem, é óbvio, todo mundo precisa de dinheiro, né? Mas é uma geração que abre mão de, por exemplo, eu não quero esta vaga porque eu vou ter que ir todo dia à empresa. Eu quero um trabalho híbrido, né? Ou eu quero 100% home office. E ele abre mão daquela vaga por conta de não ser do jeito que ele gostaria. Você sabe que a gente contrata profissionais. Uma das coisas que a gente faz aqui é fazer processo de recrutamento e seleção. E tem uma área específica que hoje é muito difícil você fazer uma contratação nesse sentido, que são as áreas de tecnologia. Os profissionais de tecnologia estão cada vez mais voltados em determinados cargos e responsabilidades ao trabalho home. E a pandemia trouxe isso de maneira muito forte, né? Mas, enfim, a gente entra até em outros aspectos voltados à cultura. Sim. Porque fortalecimento de cultura também pede um pensamento híbrido, um pensamento, né, que seja... Como é que eu consigo adequar a minha realidade à minha necessidade? Você vai para serviços essenciais, não dá para a pessoa trabalhar híbrido. E se você é desse mercado, você sabe disso, né? Sim. A pessoa que é desse mercado, da área de saúde, área de segurança, tem uma série de questões que essa realidade nunca vai chegar. Sim. Né? Mas eu entendo que essa dinâmica de incentivo, e eu quero pensar nisso com você agora, é o seguinte... A gente entende que benefício flexível e incentivo não é moda. A gente entende o quanto isso está alinhado à cultura. Compreendemos também a força disso com o RH 5.0, que está focado nesse aumento de faturamento e de qualidade, mas através das pessoas. E aí tem muito empresário, Jana, que ainda entende o seguinte: mas eu dou plano de saúde... Não, eu dou alimentação, vale transporte e alguns planos de saúde. No seu entendimento, né, como executiva da área, né, empresária da área, é suficiente? Não. Isso aí, ele só deve dar porque deve estar na convenção coletiva ou alguma coisa que ele acha que é o suficiente, né? Na cabeça dele, eu já estou dando muito, mas na verdade ele está dando porque ele tem uma obrigação. Sim. Né? Ou ele acha que ele tem um pequeno diferencial se ele der, se não for obrigação. Mas não é suficiente, né? Então, vamos trazer, por exemplo, a realidade desses grandes players de saúde fitness, né? Ok. Então, por exemplo, a minha empresa é enxuta, como eu já disse. Sim. E eu não conseguia proporcionar, nem para mim, nem para os meus funcionários, meus colaboradores, uma dessas plataformas. TotalPay, Gympass e tal. Certo. Eu ficava louca, porque eu queria para mim. Exato. Então, como usuária... Eu queria poder usar. E aí, para você ver como a coisa vai para além da esfera de empresas, né, para seus colaboradores, os planos de saúde começaram a fazer isso. Então, hoje eu consigo, porque eu tenho, pelo meu plano de saúde, acesso ao Gympass. Sim. Né? Não pude ainda oferecer, porque nenhum deles
aceita o meu universo, aí eu tenho que me filiar a uma multiflexível para conseguir, né? Sim. Mas para você ver o âmbito que isso atinge. Perfeito. Né? Então não é só VA e VR e plano de saúde. Vai muito além disso, né? O cara quer, é o que você falou, de repente não sobra dinheiro para ele comprar um livro, ele quer se aprimorar, mas ele não consegue dinheiro para fazer um curso, para comprar um livro. E aí um Vale Cultura entra super. Exato, né? Exato. Então, ainda tem, sim, empresário que acha que só VA, VR e saúde é suficiente. E aí vamos pensar numa coisa, né? Até para esclarecimento, quando a gente fala com o tomador de decisão. E a gente vai sempre voltar para isso. Mas o meu custo de folha é altíssimo, em especial quando envolve tudo isso. Sim. Ok, o seu custo de folha é altíssimo. Mas qual seria o seu custo se você não tivesse essas pessoas protegidas, seguro de vida? Ou se acontece um acidente, qual vai ser esse custo? Sim. Qual seria o seu custo com relação a ausências e absenteísmos se você não tem um plano de saúde que permite, inclusive, um cuidado preventivo? Exato. Qual é o seu custo com uma relação de alimentação que seja insuficiente para as pessoas produzirem adequadamente? Se você faz uma análise dos custos, dos impactos negativos que você não ter isso causa, e aí, Jana, quando a gente pensa em performance e cultura, você consegue compartilhar com a gente um case de empresas que são clientes suas que perceberam uma mudança significativa quando adotaram a política de incentivo com vocês nos seus resultados? Uhum. Sim, a gente atende, por exemplo, um grupo bem grande de corretora em São Paulo. Sim. Né? E eles vendem todo tipo de seguro lá, mas com a gente eles costumam fazer o pagamento de incentivo a imobiliárias. Ok. Né? Então a imobiliária atende os condomínios e as administradoras de condomínio e a gente paga esse incentivo a essas imobiliárias. Uhum. Né? E eles tiveram, assim, um aumento de 20% Nossa. de um ano para outro na produção por conta desse incentivo. Exatamente. Você entende que esse empresário que faz isso sai na frente? Sai, com certeza. Porque ainda mais quando a gente está falando ainda nem só dos colaboradores, mas de terceiros que estão trabalhando a favor daquele negócio, né? Que não teria fidelidade. Exatamente. Como, não por teria exemplo, compromisso. Os corretores no geral, né? É verdade. A italiana aqui, ó. Os corretores no geral. Eles geralmente não são fiéis, porque eles têm toda a gama de corretoras para vender. Então, se as corretoras não dão incentivo, né, não fazem uma política, uma campanha bacana, por que ele vai vender não vai ter essa uma fidelização. e não a outra? Claro. Exatamente. Excelente sacada, excelente sacada. Eu ouvia de um líder há muitos anos, naquela época, que qualidade não era mais uma questão de diferencial, era uma questão de sobrevivência. É dessa forma que eu enxergo a relação de benefícios. Exatamente. É uma questão de sobrevivência, você reconhecer que, de fato, o que você está fazendo... E aí eu quero me ater a uma fala sua, né? Seria muito bom que a empresária conseguisse pensar nisso. Você teve uma fala, Jana, muito feliz. Eu queria para mim e não conseguia disponibilizar para mim e para minha equipe. E esse deve ser o olhar. O que é que eu gostaria muito para mim, que me faria trabalhar melhor e que eu quero levar para a minha equipe? Exato. Né? Porque no fim você é parte da sua equipe. Total! Eu diria talvez até que você depende da sua equipe. É claro que com isso você depende integralmente. Isso não abre espaço, não franqueia a palavra para as performances inadequadas. Né? Então, eu tenho uma performance inadequada e vou fazer de todo e qualquer jeito. Não é esse o ponto. Mas, efetivamente, é esse olhar do uau, faz sentido para mim tanto que eu quero que eu e a minha equipe tenhamos isso aqui, que a gente viva disso. Né? E vai na pequena coisa, né? Por exemplo, você um dia me recomendou um livro. Disciplina, não vou lembrar o título agora. Disciplina é destino. Exatamente. Falou, toda a minha equipe lá na Arta tá lendo e tal. Eu comprei, li, achei o máximo, mandei para todo mundo. Então, legal, vai nas pequenas atitudes. É isso aí. Né? É isso Como aí. você falou,
Se não dá para começar grande, comece. Exatamente, Né? com o que é possível, Exato, mas faça. Faz um agrado no Natal, no aniversário da pessoa, né? E aqui nem estamos falando de valores tão grandes, Não, né? não, Um day não. off já vai deixar a pessoa muito feliz no aniversário dela, né? Qual vai ser o impacto disso, de fato, para o seu negócio? Esse foi um ponto bem interessante que você trouxe, que volta para aquilo que você falou antes sobre a gente escutar as pessoas. A gente dava presente para a equipe no dia do aniversário. E aí, no ano passado, o time sugeriu. Me trouxeram uma pauta de sugestões e o day off veio junto. E a gente acatou. Exato. Eles entendiam o day off como melhor do que o presente do aniversário. Então, o day off vira o presente. Porque, né? de repente, a pessoa quer fazer uma viagem ou quer passar o dia com a família e almoçar com mais tempo. Exato. Muito bom. Jana, a gente vai para as empresas... e aí, falando um pouco sobre isso, porque a gente começou a falar dessa questão, né? Como é que a gente muda? Como é que você atua? Porque a gente atua em frentes sobre o mesmo assunto, Sim. Mas imagino que com abordagens diferentes. Porque eu não vendo o benefício. O meu negócio não é vender um cartão de benefício. Eu vendo para ele o conceito. Eu vou trabalhar a importância disso. Você, para além do conceito, é o seu produto. Sim. Né? Como é que a gente ajuda? Que informações, para além de tudo que a gente disse, mas que na sua experiência são tão determinantes para esse empresário, para essa empresária entenderem que não é só entregar benefício, é valorizar o time? Como é que a gente trabalha essa distinção, sabe? Eu acho que, na verdade, a gente tem que trabalhar muito juntos, né? As duas frentes, tanto Sim. a minha como vendedora, quanto a de quem está levando essa proposta, né? Óbvio que a gente tem dois mercados diferentes, o que já é consumidor e que já conhece e que vai só buscar preço e algum diferencial de mercado. Ótimo. Né? E aí seja lá qual for o motivo, ele já está fazendo, né? E tem o cara que nunca ouviu falar e que esse é mais desafiador. Certo. Porque você tem que colocar, de repente, a cultura, né? E aí eu tenho que atuar muito junto com os decisores para mostrar para eles em números, em processos de que aquilo vai trazer um valor agregado para ele no como no final. Os 20% que você viveu das corretoras, do grupo de corretoras. Exatamente. E fazer um trabalho de formiguinha, né? Óbvio que ele sempre, infelizmente, na maioria das vezes, vai pelo bolso. Então, quando é uma empresa de lucro real, eu vou mostrar para ela, você vai ter essa economia, né? Faço aquela continha com ela e tudo, né? Vai para além do que você está proporcionando para as pessoas. Vai também ser muito bom para você. Um retorno para você. Exatamente, né? Mas também acho que começa essa mudança cultural. E aí, quando você começa a contar dos benefícios, trazer cases de sucesso, né, dar exemplos de cliente, de empresas do mesmo segmento que utilizam, que têm sucesso, naturalmente vai engajando. Até porque a gente tem, né, o ser humano tem uma questão de vaidade, que ele quer um ego, né, que ele quer acompanhar. O que meu concorrente está fazendo? Sim. Então, eu também sempre tento levar nas reuniões e trazer para o cliente, para o prospect, né, um case da área dele, para que ele fala, se o meu concorrente, uma pessoa que trabalha com isso, faz, por que eu não vou fazer, né? Você sabe, Jana, que quando você fala sobre isso, eu me remeto ao estilo da liderança. Porque, invariavelmente, a gente não deveria ter que fazer esforço para levar essa compreensão para a criatura. Exato. Sabe? Sob o ponto de vista, talvez idealista ou utópico, eu vou conversar com você para a gente falar da importância de cuidar de gente, mas só para a gente decidir qual é o melhor caminho. Mas não se cuidar de gente é uma opção ou não. Cuidar direito de gente, certo? Mas é o que você falou. Bom, tá bom. Tem um produto A, o produto B e o produto C. Eu não estou mais discutindo que eu vou fazer isso, porque eu já entendo que isso é importante. A gente só vai entender aqui o que é que combina mais com a nossa cultura. Então, no meu entendimento, quando a gente tem esse trabalho excessivo, porque a pessoa pode ignorar, desconhecer, ter um pouco mais de ceticismo,
E tá tudo certo. Mas isso, para mim, reflete o perfil desse líder. E aí a pergunta que o colaborador tem que fazer é se ele quer fazer parte desta organização. Porque se esse líder não está disposto a aprender, a revisitar o seu estilo de liderança, a entender que as pessoas vão ter necessidades diferentes e a compreender, acima de tudo, que ele só vai transformar o negócio dele através das pessoas, aí a gente tem que repensar se a gente quer estar naquele lugar. Eu tenho um case interessante sobre isso, que é de um grupo que a gente atende, que a pessoa de gestão, né, ainda era RH, eles se intitulam ainda como RH, estava há muitos anos no cargo de diretoria lá. Né? Então, era isso, era muito pautado no que precisa ser pago, o que é obrigatoriedade, tal. E não sei o que aconteceu, a pessoa foi desligada da empresa. Foi para o mercado, já era uma pessoa sênior, né? Ficou batendo um pouco de cabeça no mercado e eu acompanhando via LinkedIn, né? O que estava acontecendo, o movimento e tal. E também, depois de um tempo, acho que a empresa não conseguiu adequar nenhuma outra pessoa no cargo, trouxe ele de volta para a função. Voltou para a mesma função que tinha. Só que ele voltou completamente transformado. Porque ele foi ao mercado, saiu da zona de conforto. Perfeito. Viu o que estava sendo praticado e está causando uma revolução na empresa. Nossa! Positiva. Claro. Então, assim, eu tenho visto eles em palestras, ele levou a equipe para o CONAR. Nossa! Então, assim, eu falei, parece outra pessoa. É. Você vê como, às vezes, é só uma questão de sair da zona de conforto. É verdade. De olhar em volta e ver o que está sendo feito, né? Eu tô muito nesse lugar atualmente, né? Desde que eu assumi o lugar que eu estou, na Element, eu tenho estudado muito o que o mercado tem feito. Perfeito. Não, né? A gente não pode parar de estudar nunca. Mas tem muita gente que se acomoda. Ah, claro. Mas é porque aí você volta para uma questão do status, né, Jana? As pessoas entendem que chegaram àquele lugar e que são aquilo. E isso é um equívoco primário. Nós não somos, nós estamos. A cadeira ainda que você seja CEO. Porque qualquer coisa pode acontecer e que a gente saia das nossas cadeiras. Ok, no limite, porque a gente ganhou na Mega Sena e decidiu fazer outra coisa. Catar bicho na rua. Ou como aconteceu com o Pedro, ele morreu. Exatamente. E a empresa continuou. Então, assim, de repente, uma coisa que eu nunca imaginei na vida, que foi tomar o lugar dele. Sim. Né? Mas fui obrigada a fazê-lo. E graças a Deus a empresa continuou. Né? A importância da solidez dos processos, né? Do que vocês faziam. E assim, é isso, a gente não é insubstituível. Às vezes parece que sim, mas não somos. E aí você fica preso aos velhos modelos e padrões e não consegue dar um passo adiante nisso, né? Eu vejo também, Jana, uma coisa muito curiosa de empresários ou de lideranças, e de novo, eu vou trazer esse tema agora porque reflete um pouquinho dessa questão, né? O que essa postura revela sobre o tipo da liderança. Daquelas empresas que querem mostrar que estão com selos de reconhecimento e postam lá um dos mais famosos, né? As empresas melhores para se trabalhar, ou o GPTW. Na época, eu não sei se ainda tem, eu estou desatualizada até disso, mas é porque eu nunca mais vi com a intensidade que tinha da Exame, porque tinha o selo também das empresas. Porque a gente recebia, eu quando estava no banco, eu recebia a revista, né? Olha aqui, você faz parte dessa estrutura. Isso, exatamente. E aí tem GPTW, tem as acreditações, tem um negócio interessantíssimo. Empresas que têm que ser acreditadas, empresas que têm que ser certificadas, que exigem. A gente já recebia propostas de cliente para estruturar, por exemplo, plano de cargos e salários, não porque ele entendia que era importante, mas porque era uma indústria que ia passar por uma auditoria de BPF, aquela história toda lá, então precisava organizar o processo de gestão de pessoas. Veja, de novo, volta para aquela história. Eu não entendo o que é importante fazer, mas eu faço porque eu sou obrigado a fazer. E aí é outra coisa surreal, porque isso a gente volta a falar agora sobre saúde mental. Não, e vira uma fraude, né? Deveríamos ter sempre esse cuidado. Não é uma legislação que me obriga, né, a cuidar e olhar para um elemento como esse. E aí eu vou trazer essa experiência da revista, do banco, né?
Ainda bem que eu falei um monte, porque ninguém vai saber qual é. Que quando chegava a revista e a gente pegava e lia, a gente dava risada. Claro, porque você não via nada daquilo na prática. Exatamente, né? Porque poderia acontecer numa esfera macro, né? Porque ainda tem isso. Quando você está dentro de uma grande instituição, de uma indústria, por exemplo, o CEO pode olhar e achar que aquilo está acontecendo, mas será que nos departamentos aquela cultura está sendo disseminada? Exato. Ou está só no selo bonito, né? Que a empresa ganhou? Então, é isso. Quando o funcionário vê uma postagem no LinkedIn ou um selo, né, uma certificação conquistada e não sente aquilo no dia a dia, ele acha que ele está numa fraude. E ele não vai conseguir, e o selo não vai conseguir segurar o absenteísmo, o turnover, os indicadores de baixa qualidade. Então, não adiantou fazer aquilo se o pensamento não for genuíno. É a mesma coisa de quando a gente qualifica líderes para falar de feedback, a gente diz isso direto. Não adianta você aprender uma técnica se na sua intenção, no seu coração, no seu propósito, você realmente não quiser que aquela pessoa melhore. Se você realmente não quiser investir nela, apoiá-la. Então, não adianta, porque não vai mascarar a sua real intenção. Não vai mudar. E na sua trajetória, agora eu virando aqui a entrevistadora. Na sua trajetória, você percebe que as empresas tendem a investir ou troca? Investir nas pessoas ou trocar de pessoas? Num caso como esse que você trouxe. Olha, engraçado isso, né? Isso sempre acontece aqui nos nossos contatos, porque a gente faz vocês veem a gente virando folhinha para lá e para cá, e isso é um valor da Arta, né? Um dos valores da Arta é transparência, e eu brinco que eu gosto de mostrar isso de variadas formas. Então, claro que a gente organiza aqui o norte da nossa conversa, mas nunca sai como planejado, nunca. E engraçado porque, e tudo está acontecendo, você me pergunta isso, eu ontem estava com um executivo, um diretor, de um cliente onde nós estamos há 8 anos, e a gente estava discutindo várias questões da área dele, e ele me disse, eu aprendi essa frase com você. Eu lembro, e aí ele cita, e eu acho esse negócio sensacional, como essas pessoas têm uma memória que eu não tenho do que eu disse. Então a responsabilidade... É o que marca nelas, né? Exatamente. E aí ele me disse assim, Fábio, eu lembro muito de você me dizer, você falou dos 4 passos que a gente tinha que fazer, e essa questão do investir, do cuidar das pessoas. Que se eu decidisse um dia desligar alguém, eu faria com muita tranquilidade, se eu tivesse feito antes tudo o que estava ao meu alcance para cuidar, para investir, para desenvolver aquela pessoa. E quando ele trouxe isso, então o que é que eu vejo, Jana? Eu vejo que você tem as 2 coisas ainda. A gente encontra pessoas com essa falta de orientação, com essa falta de conhecimento ou de acomodação, como você citou, do diretor que você conheceu. Ou aquela pessoa que, lamentavelmente, motivada por status, e que a grande motivação dela seja ego status, que as coisas têm que ser do meu jeito, e que nada vai mudar, não compreendem ainda essa dinâmica do olhar do desenvolvimento e do impacto disso no seu dia a dia. Então, tem gente... Olha, nós ouvimos coisas, quando a gente faz processos de recrutamento e seleção, assustadoras. De falas como, mas fulano tem uma cara disso, mas será que ele não parece que é desse jeito? Pautado em nenhuma outra fonte que não sejam vozes perturbadas da sua cabeça. Porque isso não tem nada de científico, isso não tem critério nenhum técnico, você fica fazendo julgamento ainda o tempo inteiro. Então, lamentavelmente, sim, nós ainda encontramos empresários e tomadores de decisão e líderes que têm posturas e análises absolutamente subjetivas e com uma esfera de julgamento. Mas, graças a Deus também, a gente tem tido um volume... Esse ano, a gente teve um ano recorde de solicitação de qualificação para liderança. Que bacana. Então, esse é um indicador extraordinário. Esse foi o ano que eu mais ministrei formações para liderança. E não é uma formação, porque não existe formação de um dia. É educação continuada. Processo, né? É o processo, são as turmas variadas. Então, a gente teve muita demanda e com esse olhar
de dizer, opa, a liderança não pode mais entender que é desse jeito, que as pessoas são descartáveis, né? Você pega um currículo e diz, eu vou descartar. Outra coisa que eu odeio. Tá bom, você descarta o papel, mas não a trajetória e a história de uma pessoa. Sim. E quando ela tá com você, menos ainda. Isso não pode ser romantizado, tá, Jana? Porque aí entra um outro aspecto. Sim, lógico. A sua tolerância não é infinita ao erro, à falta de compromisso, à falta de responsabilidade. Sejamos justos. Exato. Nós combinamos no regime de vida que a gente tem. Se ele é melhor ou pior é uma outra questão. Mas nós combinamos, olha, você vai trabalhar comigo aqui tal período, tal hora e vai fazer essas entregas. Em contrapartida, eu vou te entregar isso e isso e isso. Isso é um combinado. Então, às vezes também eu ouço líderes e colaboradores dizerem, mas eu chego no horário todo dia. Não, meu amigo, peraí, isso aí não é um mérito. Isso é o combinado. Isso é o combinado. O combinado não é caro nem barato. Tá certo? Do jeito que eu também não posso deixar de desonrar os meus compromissos. Então, eu entendo sim que a gente tem feito avanços significativos. O retrato da arte esse ano mostra isso. E a gente tem que falar muito disso. Esse foi um dos motivos que me fez ir para as redes sociais. Porque eu tenho naturalmente uma repulsa pelo que a ferramenta gera de informação falsa, de falta de conhecimento, de futilidade, de vazio, de alienação, de perda de tempo, de uma dopamina desregrada, né? Um monte de coisa. Mas, por outro lado, eu entendi que a gente também tem responsabilidade de ajudar a construir um conhecimento adequado, buscar caminhos, abrir espaço para as perguntas, mais do que para as respostas. Sim. Porque quando você abre esses espaços para as perguntas, para o não sei, você começa a pesquisar em variadas fontes, até que você tenha condição de formar um senso crítico sobre isso. Que é o que eu sinto falta de muitos empresários fazerem. Eles estão tão, às vezes, imersos na rotina, na loucura do dia a dia, no operacional, que é uma outra coisa da qual ele sofre. A gente já sofreu muito disso, eu sofri muito em variados momentos, de você estar afundado no operacional e não ter tempo para fazer isso, para buscar informação, para estudar, para pesquisar, para ampliar seu horizonte, né? Isso é fundamental. Olha o mundo da IA chegando aí pra gente. Para mim, esse foi um dos processos mais difíceis nessa transição. De sair da cadeira de atendimento, operação, para a cadeira que eu tô hoje. Eu ia te perguntar isso um pouquinho. Como é que, falando de mulher, né? Sim. Da sua trajetória, qual foi o maior gargalo que você enfrentou aí para atuar como empreendedora e hoje como CEO? Eu acho que eu tô enfrentando ainda, né? Sim. Porque é assumir esse papel nesse momento de dor, né? Porque não foi uma coisa que eu escolhi. Sim. Né? Sentar nessa cadeira também traz um pouco do porquê eu estou sentando, né? Perfeito, porque Jana. o Pedro não está mais e para além de ser o dono da Element, o CEO da Element, era meu marido. Sim. Né? Pai da minha filha. Sim. Então, foi assumir esta empresa nesse turbilhão de emoções e de dor e de tenho que dar conta da casa, da filha, da empresa, de tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, também um momento de eu me provar e, de repente, até a mim mesma, o quanto eu sou potente e capaz. Uhum. Né? Então, é uma dualidade muito grande de sentimentos. Assim, puta, eu tô sentando numa cadeira por uma dor, por uma falta, mas eu sou capaz, eu tenho uma trajetória. Uhum. Né? E vamos lá, eu vou dar conta. Então... é isso, é essa dualidade de estar aqui para além da dor, do momento, né? O que me colocou aqui. E lembrar que é um legado. É um legado. Né? Então, eu agradeço o que ele deixou pra gente, né? E espero continuar fazendo com que o negócio cresça. E quando eu olho pra minha filha, não tem como, né? Isso aí. Ontem eu brinquei com ela, eu falei assim, filha... porque eu tive que levar lá ao dentista, meio que sem programação. Aí eu falei assim, você já parou pra pensar quem cuida da mamãe? Ela, ué, eu? Que delícia! Aí eu falei assim, Me conta como é que você faz isso. Ela falou assim, sim, mamãe, eu cuido de você. Eu falei, então tá bom. Porque ontem foi um dia bem difícil, assim, por questões internas lá e tal, porque também é desafiador você... estar numa administração quando o único ele era sócio, é uma limitada unilateral. Então tem questões jurídicas, né, envolvendo e tal. E teve
um acontecimento que me deixou bem chateada ontem, mas assim, é isso. Eu tenho que chatear e pensar na solução e tudo bem, bora pra frente, vamos e... Mas isso faz parte do empreendedorismo, né? De repente, eu tô num lugar um pouco mais desconfortável por causa da perda. Mas eu tenho certeza que tantos outros empresários passam pelo mesmo desconforto por outros N motivos. Então, o maior desafio mesmo foi equilibrar a dor com o presente. Ô, Jana, eu não sei se foi um recurso que você buscou, mas eu entendo que essa é uma coisa que é bem bacana, porque você falou uma coisa aí, eu queria provar, eu podia provar para mim mesmo que eu era potente, que eu era capaz. E às vezes eu ainda sinto que a gente é obrigada e cobrada a provar para o mundo o tempo todo isso. Tem uma carga ainda maior em cima da mulher empreendedora. Essa multiplicidade de papéis, né? E essa pergunta que você trouxe, quem cuida do todo, né? Então, eu sou péssima, tenho sido péssima nesse exercício, e só há 2 anos eu comecei a olhar para isso de maneira diferente, e o que me convocou a olhar para isso de maneira diferente foi uma perda também, mas não de uma pessoa, mas da minha própria saúde, de maneira integral, e me dei conta de uma coisa que quando eu fiz uma formação na Argentina foi tão impactante. Eu fui para lá estudar ontologia da linguagem e no primeiro dia da aula a professora disse o seguinte: se vocês não... Ela pediu para a gente listar 2 coisas que a gente queria transformar na nossa vida num espaço de 18 meses, mas que fossem coisas essenciais para as nossas vidas. E aí todo mundo escreveu isso. Só pediu para escrever, né? Tipo a meta do final do ano, do pular as ondinhas? Sim. Aquela. E aí ela disse o seguinte: bom, ok, agora vocês têm esse compromisso, esse pacto, porque se vocês não conseguirem, em 18 meses, transformar 2 coisas em vocês não podem apoiar a transformação de ninguém. E isso, quando eu estava passando pela dificuldade que eu enfrentei, me remeteu à credibilidade, que para mim é um ponto inegociável. Integridade. Primeiro valor da arte, junto com transparência. Como é que eu poderia estar à frente de um negócio se eu não dedicasse um olhar, primeiro para mim, e de saúde em todos os aspectos, né? E de entendimento, e de escolha, e de tudo. Então, e você falou, não podia parar. Aí, os médicos todos diziam, pare. E aí, do jeito que você olhou para a Laura, eu olhei para todas as minhas coisas e disse, para como? Mas a gente tem que aprender a utilizar e encontrar caminhos para chegar num ponto de equilíbrio. Você fez isso? Faço. Eu ia dizer isso. Tem coisas que são inegociáveis, né? A minha terapia toda semana, a acupuntura, né? Os exames em dia, né? Coisas que a gente negligencia. Perfeito. E eu acho que isso também, eu como estive de cara com a morte, né? E aqui não querendo pesar o clima, mas... Não, meu amor, de jeito nenhum. Por favor, mas isso é valoroso. Quando você tem uma pessoa que sai de manhã para fazer um exercício físico, volta passando mal, e em menos de 1h30 a pessoa morre, você vê o quanto a vida é sensível. Claro. E você fala, não dá, eu não posso, isso aqui tem que ser inegociável. Exatamente, né? Jana. Então, assim, tem que cuidar da saúde? Tem que cuidar, vamos fazer exercício, né? Eu detesto fazer exercício físico. Tamo junto, mas ontem eu tava lá. Exatamente. Mas, porque a gente é adulto, né? Exato. Não faz só o que gosta, Exatamente. Faz o que precisa. Mas sim, eu cuido de mim, tem coisas que são inegociáveis e a saúde mental é a primeira delas. Exato. E outra coisa também, eu sempre fui extremamente controladora. E o nascimento, a gravidez, né, a maternidade já quebrou muito disso. Aí a perda do Pedro nessa circunstância, sem preparo, sem aviso, outra disrupção, né? E aí os desafios do dia a dia também. Eu olho para... Então, o que aconteceu ontem, por exemplo, eu olho e falo, onde eu posso atuar? O que eu posso fazer para mudar?
Ah, Exato. eu tenho essa ação para tomar. É isso que eu vou fazer. É O que não isso. tiver no meu controle, eu não vou ficar pensando nas possibilidades e elocubrando saídas se eu não posso atuar. Aham. Né? Então, eu também tenho aprendido a só me preocupar com o que eu consigo atuar. Fora isso... As meninas, e nem se preocupe com pesar, porque eu entendo, eu disse isso outro dia, eu passei por uma dinâmica, essa fitinha tá grudada lá na sala. Rapaz, eu fui fazer uma mentoria com um dos nossos fornecedores, o CEO de um dos nossos fornecedores, que é a tecnologia que a gente usa, que é top. E aí, caminhando para o final, essas duas historinhas para eu te perguntar, e que tá aqui no tema do que a gente combinou, ele levou um negócio de uma fita métrica, que eu tanto é que perguntei ele depois, porque eu vou repetir isso em algum canto. O fato é que ele foi fazendo a dinâmica, né? E aí a gente corta o pedaço da fita dos anos que nos restam de vida. Ele imagina que a gente chegue aos 84 anos. Ele conta assim um tempo médio de vida, nas condições atuais e tudo, né? 84 anos. Rapaz, eu tenho um taquinho de fita. Falta 32. Né? Você entendeu? Eu tenho um taquinho de vida. E isso não foi aterrorizante para mim. Isso causou um impacto de motivação. Por exemplo, valorizar o meu tempo. Agora, por outro lado, tem gente que não tá gostando dessa mudança, não. Ah, imagina. Tá entendendo? Porque assim, eu tô dizendo não com uma facilidade. Uma facilidade que você não faz ideia. Mas cada não pro outro é um sim pra você, né? Olhe, eu ainda tenho que melhorar nisso, mas cada vez... Eu tô comemorando os não que eu digo. Eu acabei de lhe contar lá fora o não que eu dei. Menina, quando eu dei esse não, eu senti... Porque o normal do meu senso de responsabilidade, de essa coisa de dar conta de tudo, e desde pequena, aquela coisa... Não, venha, joga que eu dou conta. Joga, não dou, não. Não dou. Tava olhando hoje de manhã, eu digo, eu realmente estou grisalha. Tô bonitinha aqui pra vocês, tá vendo que eu fiz um penteado. Mas eu vou botar uma luzezinha pra não ficar já tão grisalha como eu já tô. E aí, Jana, eu disse, não tem nada que pague isso. Eu só tenho um taquinho de tempo. Tem que valer muito a pena cada minuto. Tem que valer muito a pena cada escolha. Tem que valer muito a pena cada pessoa com quem eu quero estar. Exato. Tem que valer muito a pena cada decisão. Então, esse enfrentamento da mortalidade, e não pesa de jeito nenhum. O que pesa, no meu entendimento, é o quanto a gente traz da saudade, né? Que é natural do processo. Sim. Mas essa amplitude de consciência precisa ser encarada, no meu entendimento, pela minha recente experiência com essa dinâmica. O negócio foi tão impactante que no último dia do curso eu passei o dia inteiro passando mal. Eu não fui no curso. Eles foram acolhedores pra caramba. Depois que eu refleti sobre isso. O corpo gritou, né? Gritou. Meu amor, não ficou nada dentro de mim. Eu tive uma desidratação absurda. A sorte é que eu não voltava imediatamente. Então, eu comprei o estoque todo. As pessoas foram muito solidárias, me trouxeram líquido. Tinha uma barraca de água de coco na frente. Tinha uma farmácia do lado do hotel. Porque eu passei muito mal. Eu não conseguia ficar com nada no meu organismo. Nada. Foi impressionante aquilo. Então, como o corpo da gente sinaliza o tempo todo. Só depois de muito tempo que eu refleti. Porque se você me perguntar, você comeu o que para passar mal? Nada. Frango e folha. Tinha absolutamente nada diferente que me levasse a um estágio do nível que eu fiquei. Se não fosse isso, eu disse, o quê? Mas não tem a menor condição, não. Claro que, como você falou, isso é um aprendizado. Porque Sim. não é todo dia. Mas, assim, esse primeiro foi um elemento fundamental. Férias. Ano passado eu não tirei férias. Tudo bem, eu ainda não tirei férias como a gente tirava no passado. Acho que nunca mais a gente tira férias como no passado, empreendedor, né? Você ficar 20 dias... Mas ok, eu tive 4 dias. Eu aprendi o conceito de microférias. E isso é um negócio impressionante. Eu desligo e eu desligo. Né? Então, essas estratégias todas para a gente pensar na importância disso, porque a carga de fato creditada da mulher é muito superior a qualquer carga acreditada ao homem. Não, e é isso que você pontuou também, né? A gente, culturalmente, põe nas costas. Eu aguento, eu vou, eu dou conta, porque a minha avó, né? E aí, quando você reflete sobre histórias, a minha avó paterna, ela perdeu o marido aos 27 anos. Ela já tinha 2 filhas pequenas. Imagine! E o meu pai estava na barriga dela, ela estava grávida do meu pai.
E ela perdeu meu avô. Óbvio que numa sociedade, ela morava na família ali, era uma grande fazenda, né? Mas hoje, quando eu peço para a única tia que ainda tá viva, minha tia-avó, como é que minha avó lidou com isso? Sua avó virou escrava da família. Em troca de cuidarem dos filhos dela, ela tinha que servir a família inteira. Porque era a família do marido que tinha morrido. Então, se você quer continuar morando aqui, que a gente olhe os seus filhos, a gente vai precisar que você ajude, né? E era uma escrava da família. Então, assim, a gente culturalmente, ancestralmente... carrega isso. Exato. Imagina. E aí, a gente já tá num movimento muito grande, já mudou muito, mas a gente ainda tem essa conexão com o passado de falar, não, eu consigo, pode mandar que a gente dá conta. E não dá, uma hora... Não. É o que você falou, uma hora o seu corpo te para. Vai falar. Meu amor, olha, esse papo foi para muito além de incentivos. Incentivos de E vida. foi maravilhoso. E aí eu quero que a gente termine com incentivo, sabe? Com essa dinâmica de como você lidera uma empresa, né, que atua com incentivos. Então, e você trouxe aí, nos últimos 2 anos, os seus dias mais difíceis, né? E o quanto você tem... É uma trajetória... Você falou do legado de Pedro, mas eu não sei se você já se deu conta do legado que você já está deixando. Sim. Né? Para a sua filha em especial, mas para as pessoas que te cercam, para as pessoas que estão na empresa. Como é que você se incentiva? Como é que você tem se incentivado nesses dias? Como o Joy tem se feito presente na sua vida, né? Metaforicamente, trazendo a figura do Joy. Mas como você se incentiva? A primeira coisa é a Laura, né? Como eu disse, eu quero que no futuro, ela quando pense nesse momento da nossa vida e fala, pô, eu tive uma mãe que brocou. Quando ela tava... Baianou! Exato, que brocou. Quando ela tava... Porque ela já é baianinha, né? Ela já fala, oxe, mulher! Eu quero que ela fale, pô, minha mãe lá no motivo... rasgada de dor, tava por mim, tava por ela, tava pela empresa, então eu me motivo por ela, né, pelo legado, claro. E por mim, porque eu sou jovem. Perfeito. Né? Então, aos 43 anos, eu ainda tenho bastante fitinha pela frente. Sua fitinha tem 10 anos a mais que a minha. Sua fitinha tem 10 anos a mais que a minha. Eu acho que eu cheguei na metade, né? Quando a gente coloca essa perspectiva de viver até os 80, e era uma coisa que o Pedro falava muito. Ele fala, hoje tá difícil morrer. Infelizmente não aconteceu com ele. Mas é verdade, as pessoas morrem cada vez mais velhas. É verdade. Então, pensando nessa perspectiva, eu tô na metade. Ainda tem muita vida pela frente. Exato. Então, assim, também, depois de quase 2 anos de luto, né? Eu volto a olhar pra mim, pra mulher... Então, pensando em perder peso, em melhorar a saúde, comida, exercício, Jana. Né? Porque ainda tem muito que viver. É isso mesmo, meu amor. Ainda tem muito que viver. E que essa vida seja plena de reconhecimento. Exato. Porque, no fundo, o que a gente diz para os nossos empresários, para as empresárias, para os líderes, é que este reconhecimento é um natural combustível para a gente continuar na jornada. Exatamente. Uma jornada que não é fácil para ninguém, mas quando a gente entende, é valorizado, percebe que a nossa dedicação, nosso esforço, aquelas horas entregues tiveram valor, construíram, né, e que, uau, foi legal. Esse reconhecimento e que a gente viabiliza por benefício, por incentivo, pelas experiências, é um combustível para a gente suportar os dias difíceis e também para a gente mirar em dias melhores. Exatamente. Porque, efetivamente, eu ainda sou otimista e eu tenho uma profunda crença que dias melhores sempre virão. A gente só não pode ficar sentadinho esperando por eles. Exatamente. Mas eles virão. Virão. E é nesse contexto que eu quero muito te agradecer, Jana, pelo momento maravilhoso, pela generosidade, pela transparência. Você é arteira na essência. Incorpora isso de maneira brilhante e espero também que esse momento tenha sido feliz para você. Foi felicíssimo. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade, e estar com você é sempre muito bom. Muito bom.
Pois é, isso. Vocês viram, né? Que podcast diferente. Gente, olha só. Eu defendo planejamento, né? E tá todo lindo aqui. Mas a vida é uma caixinha de surpresas, como já diria o pessoal aí da companhia Melhores do Mundo. E a gente teve um podcast extraordinário, né? Para muito além de incentivos e benefícios, que sim, por favor, você que lidera e sua empresa ainda não vive isso, vá conversar com sua diretoria. Se apoie no que a gente conversou aqui, tá certo? Empresário e empresária, você tem soluções extraordinárias no mercado e soluções muito complexas. Estude, procure informação a respeito, procure empresas em que você confie, profissionais em que você confie. E, para a gente fechar, né, já sabe, compartilha aqui. Ó, tem que se inscrever aqui no canal, fazer o negócio de ativar o sininho aqui. Aí a gente lança shorts, você sai encaminhando shorts para todo mundo, porque a galera gosta de ver coisa rápida. Aí a coisa rápida vai dizer assim, ó, essa moça traz umas coisas legais. Aí você vai ver a coisa maior. A coisa maior é o vídeo, tá, gente? No tamanho Lá inteiro. ele, hein? Lá ele, ó pra aí. Aí a gente termina o podcast na essência da Bahia. Aí você assiste o vídeo completo, escreve pra gente se você gostou, se você não gostou, se você concordou, quais são os benefícios que sua empresa pratica. E manda geral para sua galera aí, porque quanto mais a gente levar informação confiável, que tenha credibilidade, que se esteja pautada em estudos, em conhecimento, em empresas sérias, a gente melhora as relações humanas e a gente melhora essa compreensão que todo mundo precisa ter sobre o que é gestão estratégica de pessoas, tá certo? Um negócio de um final gigante para dizer, olhe, siga, curta, compartilhe, comente, faça esse negócio todo que a galera manda fazer aí pra gente, tá certo? Obrigada mais uma vez por esse momento extraordinário e por ter ficado aqui com a gente.